Líderes de Mindset Crescimento em Ação. Andrew Carnegie disse certa vez: desejo ter como epitáfio: aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para seu serviço gente que sabia mais do que ele. Bem, vamos abrir a janela e deixar um pouco de ar entrar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa: reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset e crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche de energia, de possibilidades. Você pode pensar: ora, isso parece divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas quando fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei 3 dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo. Escolhi Jack Welch, da General Electric, porque é uma figura mítica, com um ego que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta, que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gerstner, o homem que veio salvar a IBM, e Annie Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver. Com figuras contrastantes com relação a Alfred Dunlop, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gerstner e Annie Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado suas empresas. Conseguiram isso eliminando o mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gerstner e a IBM é como observar a Aeron transformada na meca do mindset crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para a própria grandeza, usaram como máquinas de crescimento para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo. Larry Bennis disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar nenhum. Essas pessoas não falam como nobres, falam em trajetos inclusivos, cheios de aprendizados e de satisfação. Jack, ouvir, dar crédito e instruir. Quando Jack Welch assumiu a GE em 1980, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou Welch o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na GE. Para mim, o mais impressionante foi um artigo na página de opinião do New York Times, de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. Aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente, a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu o vi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente. Aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado, um homem importante, mas não dirigia a empresa como fazia a Coca, a partir da luxuosa sede, onde seus contatos mais frequentes eram com garçons de luvas brancas. Welch nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e que, em troca, ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe e não no régio, eu. Na sua autobiografia, percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente.
Não é o Eu Sou um Herói, de Lee Iacocca, ou Eu Sou um Superaço, de Alfred Dunlap, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz: detesto ter de usar a primeira pessoa. Quase tudo o que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas. Por favor, lembre-se de que, cada vez que virei a palavra eu nessas partes, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos e alguns que eu possa ter deixado escapar. Ou, essas pessoas encheram minha jornada de grande alegria e aprendizado. Frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que sou. Já percebemos que o eu dos CEOs famintos por reconhecimento se transforma no nós do líder de Mindset de Crescimento. É interessante reparar que, antes que o Welch conseguisse eliminar da empresa o Mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção, e o chefe de recursos humanos da GE redigiu um memorando cauteloso. Registrou que, apesar dos muitos pontos fortes de Welch, a promoção dele tem mais risco do que o normal. Prosseguiu dizendo que Welch era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento em vez de seu esforço em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu à cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem Dr. Welch, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível. Tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso, que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu, me achando um grande homem, e rapidamente veio a advertência que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro intitulado Muito Cheio de Mim, que falava da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Então, comprou a empresa Kinder, a Peabody, um banco de investimento em Wall Street, cuja cultura era semelhante à da Aeron. Foi um desastre que fez a GE perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência de Kinder. Ele ensinou-lhe que uma diferença muito tênue entre autoconfiança e orgulho exagerado. Dessa vez, o orgulho venceu e me deu uma lição que jamais esqueci. O que ele aprendeu foi o seguinte: a verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir, acolher as mudanças e as novas ideias, qualquer que seja sua fonte. A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num termo caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo. Mas que dizer das habilidades gerenciais? A partir de suas experiências, Welch compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser, um gerente voltado para o crescimento, um guia e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro na GE, certa vez causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. Emocionalmente abalado pelo que acontecera, foi dirigindo o carro a 160 km até a sede da empresa, a fim de enfrentar seus superiores e explicar o sucedido. Mas, ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão. Se estivermos gerenciando pessoas que evidentemente se afligem com um erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar a má fase. Aprendeu como selecionar pessoas segundo seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech, mas, depois de algum tempo, percebeu que o mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procuravam eram pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. Chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos 3 candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor a assumir o cargo. Welch fez sua campanha com base em sua capacidade de crescimento.
Não afirmou ser um gênio, nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento, obteve o cargo e cumpriu a promessa. Abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos. Tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa, e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos. Na verdade, estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, Welch fez saber sua doutrina. Esta empresa tem a ver com crescimento e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário dos nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde, deu uma palestra em um clube franqueado pela elite de executivos da GE. Aquele era o lugar onde inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para surpresa deles, não os elogiou. Disse: "Não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo." Então pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou Welch, trazendo uma sugestão: transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa aberto a todos os funcionários já possuía 42 mil membros. Gerenciavam programas de ensino em escolas de bairros pobres e construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora contribuíam para o crescimento alheio e não para os seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis, e a Coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem, serviam para o que eles queriam. Welch admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes. Mas, na organização que agora tinha em mente, não poderia mais fazer isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedi a 4 funcionários que saísse da empresa no ano anterior, embora seu desempenho financeiro fosse adequado. Pedi que fossem embora por não praticarem nossos valores. A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento, não o terror. Valoriza o trabalho em equipe e não a genialidade individual. Durante muitos anos, a GE, assim como a Aeron, recompensara o autor único de uma ideia. Mas agora, Welch passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias e a não receber sozinho todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nós relacionávamos uns com os outros. Jack Welch não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve seu ego sob controle, conservou-o ligando à realidade e em contato com a humanidade. Afinal, fez com que o seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Low. Erradicar o mindset fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado em uma Aeron. Exceto por isso, a diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era a condescendência e elitismo. No interior da empresa imperava a velha síndrome: nós somos nobres, mas eu sou mais nobre do que você. Não havia trabalho em equipe, somente guerrilhas. Havia contratado, mas não acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes, mas isso talvez não tivesse sido importância se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuravam Lou Gerstner e pediram-lhe que viesse a ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente: você deve isso ao país. Vamos falar com o presidente Clinton para que ele diga que aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia de mudança de cultura que você operou na American Express e na RJR. Ele acabou cedendo, embora não soubesse bem porquê, mas agora a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, como fizeram Welch, abriu os canais de comunicação verticais
e horizontais da empresa. 6 dias depois de chegar, mandou um memorando a cada empregado da IBM dizendo: durante os próximos meses, pretendo visitar todas as seções e escritórios que eu puder, e sempre que possível quero conhecer muito de vocês, para ver como podemos juntos fortalecer a nossa empresa. Dedicou a ele seu livro. Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram sua empresa, seus colegas e a si mesmo. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. Atacou o elitismo, como fizera o Welch. À semelhança da Enron, toda a cultura que resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Gessner dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, e frequentemente procurou competências fora dos altos escalões. No mindset de crescimento, não há apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos reunir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja a sua posição. Em seguida, o trabalho em equipe. Gessner demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas, e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era: não queremos coroar alguns príncipes, precisamos melhorar, trabalhar como uma equipe. Assim como a Enron, a obtenção de um contrato era valorizada, o restante era considerado sem importância. Gessner ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões que, com limitada tolerância da empresa com esse estado de coisas, exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Gessner concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam atraídos e estavam irritados. A empresa voltara-se tanto para si mesmo que não atendia às necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia da IBM e irritados porque ela não os ajudava a integrar seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Gessner anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia, anunciando um corte drástico nos preços dos computadores mainframe. A mensagem era: não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros árduos meses, Gessner recebeu um boletim do Wall Street que dizia: nada aconteceu com as ações da IBM, porque ele nada fez. Decepcionado, mas sem se deixar abater, Gessner prosseguiu sua campanha contra a nobreza e a recuperação da IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Dunlap pagaria seu dinheiro e escaparia. O que havia de fazer era a tarefa ainda mais difícil: manter essa diretriz, enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Gessner devolveu a IBM a seus executivos em março de 2002, o valor das ações aumentaram 800%, e a IBM era a primeira no mundo em serviço de tecnologia de informação, hardware, avanço de software, excluindo os computadores pessoais, e chips para computadores projetados sob a medida de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o futuro da indústria. N. Aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da Comissão de Títulos e Valores e suas ações tivessem caído de 63 e 69 dólares para 4,43 cada uma, que empresa seria? A Xerox. Foi essa a Xerox cuja direção N. Mulcahy assumiu em 2000. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras.
3 anos depois, porém, a Xerox teve 4 trimestres consecutivos de lucros, e em 2004 a Fortune afirmou que Mulcahy havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lou Gerstner. Como ela conseguiu isso? Mulcahy entrou num incrível clima de aprendizado, transformando-se no CEO que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores, como Ursula Burns, aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Beth Morris, da Fortune, Mulcahy fez um curso completo de balancetes. Aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e moeda, de maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa. Todos os fins de semana ela levava para casa volumosos fichários e os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira. Quando assumiu o comando, os funcionários das unidades da Xerox não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham, o que vendiam ou quais eram suas funções. Ela se tornou a CEO que sabia todas essas respostas, ou onde ir buscá-las. Ela era rigorosa, dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer, como, por exemplo, que o modelo de negócios da Xerox não era viável, ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros. Cortou em 30% o número de empregados, mas não era a motosserra. Em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões, caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes: "Sinto muito." Era firme, mas compassiva. Com efeito, acordava no meio da noite preocupada com o que acontecia aos empregados restantes e aos aposentados, caso a empresa falhasse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários, tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar as partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como a empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Mulcahy recusou-se a abolir os aumentos de salários. Num gesto destinado a elevar o moral, permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si própria ou para seu ego, mas para todos que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante 2 anos, Mulcahy viu sua foto na revista Time, junto à dos famosos dirigentes da Tyco e da World.com, responsáveis por 2 dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. No entanto, 1 ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados. Quando um dos membros da diretoria, ex-CEO da Procter & Gamble, lhe disse: "Nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a essa empresa." Eu estava enganado. Mulcahy estava vencendo a corrida de 100 metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também? Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez o mindset de crescimento, a missão de Mulcahy de transformar a si mesmo e a empresa, pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Lou e Annie, 3 líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão. Olhavam agradecidos para seus funcionários, que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Consideravam-nos seus verdadeiros heróis. CEO é sinônimo de sexo masculino? Quando vemos os livros escritos pelos CEOs ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom e excelentes, retratos por Jim Collins, e seus líderes que não tão competentes, usados como comparação, eram todos homens. Talvez isso seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como Mary Kay Ash, magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Oprah Winfrey, ou então herdá-las, como Katharine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post.
As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. Já foram CEOs não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hewlett Packard, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time, da Inc., que faz parte da Time Warner, da Lucent Technologies e da Hit-Rate. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tem havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez a melhor CEO dos Estados Unidos, na empresa mais quente do mundo. Pode ser que dentro de alguns anos ou seja capaz de escrever todo esse capítulo, tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, espero que não. Espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo, homens ou mulheres, na direção de nossas empresas mais importantes. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Wood e seus colegas realizaram outro excelente estudo. Desta vez criaram grupos de gerência, 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinham 3 pessoas de mindset fixo e a outra metade 3 de mindset crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de mindset crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que possuíam ou não as qualidades. O outro acreditava que a qualidade pode ser desenvolver com a experiência. Cada um dos grupos já trabalhava havia algumas semanas quando receberam a tarefa conjunta que já mencionei antes, uma tarefa complexa de gerência na qual tinha de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas a funções e motivá-las para obter o máximo de produtividade? Mas, então, em vez de trabalhar individualmente, os membros dos grupos podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset crescimento partiram com a mesma capacidade, mas, à medida que o tempo passava, os de mindset crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais se entendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram. Os membros dos grupos de mindset crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza quando tratavam das decisões gerenciais tomadas. Todos participavam no processo de aprendizado. Nos grupos de mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro, ou com a desaprovação de suas ideias, esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, parecia um pensamento de grupo. Pensamento de grupo versus nós pensamos. No início da década de 1970, Irving Janis popularizou o termo Group Thinking, ou pensamento de grupo. Isso ocorre quando todos os membros de um grupo começam a pensar de forma parecida. Ninguém discorda, ninguém assume atitude crítica. Isso pode levar a decisões catastróficas e, como sugere o estudo de Wood, muitas vezes é produto de mindset fixo. O pensamento de grupo pode ocorrer quando as pessoas confiam demais em um líder talentoso ou genial. Foi isso que levou à desastrosa invasão da Baía dos Porcos, o plano secreto e mal arquitetado nos Estados Unidos para invadir Cuba e derrubar Castro. Os conselheiros do presidente Kennedy, normalmente astutos, não avaliaram bem a situação. Por quê? Porque o consideravam extraordinário e tudo o que fizesse somente poderia ter êxito. Segundo Arthur Schlesinger, uma pessoa de dentro da Casa Branca, os homens que rodeavam Kennedy tinham absoluta fé em sua capacidade e em sua sorte. Tudo tinha dado certo para ele desde 1956. Contra todas as probabilidades, ganhara a indicação para a candidatura e a eleição. Todos à sua volta acreditavam que ele possuía o toque de Midas e que não poderia perder. Schlesinger diz ainda:
Se algum conselheiro graduado tivesse se oposto àquela aventura, creio que Kennedy a teria cancelado, mas ninguém se manifestou contrário a ela. Para impedir que algo semelhante lhe acontecesse, Winston Churchill organizou um departamento especial. Outros poderiam ter admiração reverencial por sua personalidade titânica, mas a função do departamento, segundo relata Jim Collins, era dar a Churchill todas as más notícias. Assim, Churchill podia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. O pensamento de grupo pode acontecer quando o grupo se deixa levar por seu próprio brilho e superioridade. Os executivos da Aeron acreditavam que, por serem brilhantes, todas as suas ideias eram brilhantes. Nada jamais daria errado. Um consultor externo perguntou várias vezes ao pessoal da Aeron: onde vocês acham que reside sua vulnerabilidade? Ninguém respondeu. Ninguém sequer entendeu a pergunta. Chegamos a um ponto, disse um dos altos executivos, em que pensávamos ser a prova de bala. Alfred P. Sloan, ex-CEO da General Motors, representam um agradável contraste. Ele presidiu um grupo de formuladores de política de alto nível, que parecia haver chegado a um consenso. Senhores, disse ele, entendo que todos estão de completo acordo com a decisão a ser tomada. Nesse caso, proponho que adiemos nossos debates sobre este tema até nossa próxima reunião, a fim de nos dar tempo de desenvolver um desacordo e talvez chegarmos a compreender melhor toda a situação. Heródoto, que escreveu no século V a.C., relata que os antigos persas utilizavam uma variante da técnica de Sloan, a fim de impedir o pensamento de grupo. Sempre que um grupo chegava a uma decisão, estando sóbrios, voltavam a considerá-la mais tarde, quando estavam bêbados. O pensamento de grupo também pode acontecer quando o líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Pode ser que as pessoas não deixem de pensar criticamente, mas deixam de se manifestar de maneira crítica. E a Coca procurava calar quem criticasse suas ideias e decisões, ou se livrar deles. Afirmou que os novos carros, de forma mais arredondada, pareciam batatas voadoras, o que encerrou a discussão. Ninguém pôde discordar e os carros quadrados da Chrysler foram perdendo fatias cada vez maiores de mercado. David Parker, por outro lado, deu uma medalha a um funcionário por haver discordado dele. O cofundador da Hewlett Packard, HP, conta essa história há vários anos. No laboratório da empresa, um jovem engenheiro recebeu ordem de abandonar o desenvolvimento de um monitor no qual trabalhava. Em resposta, ele saiu de férias, viajando pela Califórnia e visitando clientes em potencial para mostrar-lhes o monitor e avaliar seu interesse. Os clientes adoraram a inovação e ele continuou a desenvolvê-la, acabando por convencer seu gerente a colocá-la em produção. A Hewlett Packard vendeu mais de 17 mil desses monitores e colheu receita de 35 milhões de dólares. Mais tarde, numa reunião de engenheiros da empresa, Parker deu ao jovem uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia, além dos limites normais dos deveres de um engenheiro. Há muitas maneiras pelas quais o mindset fixo cria o pensamento de grupo. Os líderes são considerados deuses que nunca se enganam. Um grupo pode arrogar-se talentos e poderes especiais. Os líderes suprimem o desacordo, a fim de inflar seus egos, ou, então, os funcionários concordam com os líderes para conseguir-lhes o reconhecimento. Por isso, o mindset crescimento é muito importante no momento de tomar as grandes decisões. Como demonstrou Robert Wood em seu estudo, o mindset crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga de aptidão fixa, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e à tomada de decisões sensatas. A geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro? Hoje, a qualquer revista ou estação de rádio, ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. Poderíamos ter percebido isso antes. Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos dizendo que eles o quanto são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem,
Esses filhos do louvor já estarão no mercado de trabalho e com certeza muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou então mensais. Em vez de funcionários do mês, é funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar cada geração super elogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios. Pode assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as empresas perpetuam o problema? Porque estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que superelogiam e ainda pagando a consultores para lhe mostrar como fazer isso. Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que, com os tipos corretos de feedbacks, mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros. Com esse feedback, pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa, os funcionários pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade, por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprender alguma coisa, por não se intimidarem como um revés, ou por estarem abertos e atuantes sob a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantemente. Por um senso distorcido de como seria amar seus filhos, muitos pais nos anos 1990 e infelizmente nos anos 2000 abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem dessa vez. Se as empresas não desempenharem um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com um mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro?